e que a luz, a graça, a força viva do Santo Espírito de Deus ilumine a nossa mente, nossa inteligência, para a gente compreender, guardar e sairmos aqui hoje aquecidos na alma, dispostos assim a deixar essa palavra mover o nosso coração e testemunharmos através de nossas atitudes a nossa fé. Amém? Meus amados, minhas amadas, estamos aqui vendo os atos dos apóstolos, os feitos, né? E a gente percebe, né, como o Espírito Santo está agindo na vida dos apóstolos. Estamos assim, até outro dia, a gente está vendo assim os relatos da primeira, né, viagem missionária de Paulo. Agora estamos na segunda. Ontem foi muito interessante que ele estava lá em Atenas, capital da Grécia, enfim. E a Grécia, né, a gente sabe que o mundo da filosofia, Platão, Aristóteles, todo aquele universo cosmopolita de vários deuses, enfim, e a sabedoria, a importância do saber, da discussão, dos diálogos, enfim, Grécia é Grécia, né? E Paulo foi para lá. E ontem ele chegou em Atenas e de repente lá no aerópago ele viu assim, os gregos tinham essa mania de cultuar, né, os deuses e agradar todos os deuses, queriam, né, ter esse controle dos deuses para os deuses beneficiá-los, né? E aí de repente assim, vai que a gente esquece de alguém, né? Os gregos pensando, vai que a gente esquece de alguém, né? E aí eles assim colocaram um altarzinho ao Deus que a gente não sabe o nome, ao Deus desconhecido. E foi lá que Paulo pegou, né, esse Deus desconhecido não é mais desconhecido. Esse Deus é o Deus de Jesus, e começou a pregação, né? A pregação, muitos ali ficaram impressionados, muitos se converteram. A intenção de Paulo é falar de Jesus, né? Esse Deus enviou o seu filho, esse filho morreu, ele ressuscitou. Os gregos ainda, a ideia de ressurreição estava muito vaga para eles, assim, mas assim, o importante é que Paulo ocupou o espaço e não perdeu a oportunidade de falar de Deus, de falar de Jesus ali naquele meio de uma cultura totalmente diferente. Aí hoje, a primeira leitura, Paulo sai de Atenas e vai para Corinto, né? Quem é que nasceu aqui no interior, numa cidade interior? Levanta, levanta. Quem nasceu praticamente? Quem nasceu numa grande capital? Levante a mão assim, né? Um outro, né? Um outro. Então imagina, a maioria vem do interior, de repente do interior, aquelas cidades pequenas, meio sítio, meio, né, roça e tudo mais, de repente vai no centro de São Paulo, a pessoa fica perdida de tudo, é ou não é? Fica perdida de tudo, né? Então imagine assim, chegando em Corinto. Corinto é uma cidade grande, enorme, enfim, cosmopolita, né, aquela magia de uma cidade grande, e de repente Paulo chegou lá, uma cidade de comércio, para lá e para cá, aquela cidade perdida para todo lado, né, situação. E aí Paulo aproveitou, o que eu vou fazer aqui agora? Aproveitar e evangelizar, e foi lá, outras pessoas começaram a aparecer, chegaram Áquila, esposa de Priscila, e depois os romanos expulsaram os judeus de Roma, ali de Jerusalém, enfim, se espalharam por todo, e chegaram lá, e começaram, Paulo também tinha uma profissão, fazia tendas, enfim, trabalhou, se misturou, morou no meio deles, enfim, e aproveitava as oportunidades, isso que está aqui, ó. Aproveitar as oportunidades. Ele ia na sinagoga todo sábado, e lá tinha judeus, lá tinham os gregos, enfim, ele queria anunciar, queria falar de Jesus, falar do amor de Deus, converter as pessoas, trazer as pessoas para a fé, falar de Jesus, o Messias, enfim, algumas resistências, mas muitos assim, aceitaram o Evangelho, se converteram. Então a gente está vendo assim, minha gente, assim, falam muitos nomes aqui, enfim, mas esse entusiasmo, acho que não podemos perder esse entusiasmo de aproveitar as oportunidades e ali de testemunhar com a nossa fé, a nossa vida, o nosso coração, falar de Deus, testemunhar a nossa fé, aproveitar as oportunidades. Não sei como é que você se aproveita, não sei onde você está, onde você vai, se você tem a oportunidade de você evangelizar. Lembra aquela ideia da cota que eu falei um tempo atrás? Cada um de nós não estamos aqui à toa, estamos aqui porque fomos escolhidos por Deus, e cada um de nós tem uma cota, né? Tem uma cota, que essa cota? A meta, né? A gente fala muito em empresa, meta, nós também temos uma meta do Evangelho. O Evangelho nos dá uma meta, o Evangelho nos compromete. Cada um de nós temos uma quantidade de pessoas para levar para Deus. Cada um de nós temos uma quantidade de pessoas para levar para a fé, para Deus, né? Pergunta para aquela pessoa do seu lado, como é que está a tua cota? Você está trabalhando ou está cruzando os braços, né? Pergunta, descruza os braços porque Deus vai cobrar a tua meta, e sem a tua meta você não vai entrar, né?
Então, todos nós temos essa meta para cumprir. Mas é claro, o que chama a atenção é o Evangelho. O contexto é esse. Jesus está indo embora, está se despedindo, o contexto aqui é a Santa Ceia, né? Então, dali ele vai ser preso, ele vai ser torturado, tudo aquilo que a gente viu na Semana Santa. Então, é um contexto de despedida. Jesus começa a falar, eu vou embora, eu tenho que ir, eu vou para o Pai. Se eu não for, não vou mandar. E a gente está preparando, Jesus está sempre falando do defensor. Se eu não for, eu não vou mandar o defensor. Se eu não for, eu não vou mandar o Paráclito. Se eu não for, eu não vou mandar o Espírito Santo. Então Jesus está preparando, né? Não deixe isso virar tristeza. Eu não vou estar aqui mais fisicamente, mas a minha presença vai ser através agora da força do Espírito Santo. Então Jesus começou a falar, e os discípulos aqui dizem que eles não começaram a entender. Eles não entendiam, o que está dizendo assim, um pouco tempo e me vereis, outro pouco tempo e não me vereis? O que Jesus está querendo dizer? Os discípulos não entendiam o que Jesus estava querendo dizer. Não que Jesus, presta atenção agora, hein? Não que Jesus, minha gente, não que Jesus tivesse assim, palavras difíceis, rebuscadas, que não desse compreender. Não. Pouco tempo, era um contexto, ele falou, eu vou entregar minha vida, enfim, já via anunciando, né? Mas assim, não é que Jesus estivesse falando coisas que eles não compreendiam. Mas sabe, essa é a primeira lição do Evangelho para cada um de nós. Para entender Jesus, minha gente, a gente tem que estar na frequência dele. Jesus fala das coisas espirituais, sim ou não? Jesus fala das coisas espirituais. E se a gente não tiver sintonia com as coisas espirituais, a gente não vai entender. Para entender Jesus, temos que ter quem? Quem é que a gente tem que ter para entender Jesus? O Espírito Santo. Temos que ter o Espírito Santo para compreender as coisas do alto. Para compreender as coisas de Jesus. Sabe por que a gente não entende? Sabe por que a gente não entende? Primeiro porque a gente não vai atrás. A gente não se interessa. E outra coisa, sabe por quê? Porque somos muito carnais. Somos carnais demais. Nós somos rasos. Nós perdemos tempo com as coisas daqui. Sim ou não? Perdemos tempo. O que outro falou, o que eu vou comentar, o que eu vou criticar, o que eu vou isso, aquilo. A gente perde tempo com as coisas rasas da vida. A gente perde tempo com as coisas carnais, aquilo que o mundo oferece, quanto que eu vou ganhar, quanto eu vou lucrar, quando vai perder. A maior parte do tempo a gente se preocupa com isso, de falar das pessoas e daquilo que o mundinho aqui oferece. Somos carnais demais. E aí que está a evolução espiritual. É aí que está a evolução. Quando a gente começar a deixar o Espírito Santo agir dentro de nós, vai começar a mudar a mentalidade. A gente vai começar a ver o mundo, as pessoas, com a lente de Jesus, com os olhos de Jesus. É isso a espiritualidade. O crescimento espiritual é ver o mundo com a perspectiva de Deus, com os olhos de Jesus, com os olhos da santidade. Só que esse passo a gente precisa dar. Por isso que os discípulos não compreenderam. Jesus está falando ali dessa realidade, tudo bem, um pouco de tristeza, mas assim, o problema é que nós, no dia a dia, nos alimentamos, nos abastecemos a maior parte do tempo com as coisas que o mundo oferece, pecaminosas. E esquecemos de buscar as coisas do alto. Então o que Jesus está apontando é para isso. Quer compreender Jesus? Muda a frequência. Quer sintonizar o céu? Muda a frequência. Não vai sintonizar no céu com essa mentalidade carnal, com essa mentalidade pecaminosa, com essa mentalidade mundana. A gente tem que fazer essa mudança. Isso custa, minha gente. Isso custa, mas não tem outro jeito. É isso que Jesus sempre dizia: buscai as coisas do alto. E é isso que nos falta muitas vezes. E claro, Jesus disse, vocês vão ficar tristes, mas fiquem tranquilos, que a vossa tristeza se transformará em alegria. A vossa tristeza se transformará em alegria. Isso são duas realidades. Do ponto de vista nosso emocional, tem gente que é mergulhado numa tristeza, se alimenta da tristeza, fica na tristeza, quando abre a boca é só tristeza, é uma lamúria, é uma reclamação. Né? A tristeza também tem prazo de validade, é o sim ou não? Tem prazo de validade, ou seja, se alimenta, transforma na tristeza, dá para ser feliz. Mesmo fazendo experiências, situações complicadas, situações difíceis, você não perca a tua felicidade. Cadê a tua fé? Cadê a tua alegria em Deus?
Mas o que está apontando Jesus aqui, ou seja, a vossa tristeza se transformará em alegria. Ou seja, eles não vão ter mais a presença física de Jesus. Jesus vai subir, domingo agora é ascensão, Jesus vai subir, agora vai estar presente na pessoa do irmão, no sacramento, na Eucaristia. Mas o mundo se alegrará. Por que o mundo vai se alegrar? Porque Jesus foi embora? Não, porque é a oportunidade que a gente tem de testemunhar Jesus, de alegrar o mundo com a nossa mensagem, com a mensagem do Evangelho em nossas vidas. O mundo vai se alegrar, porque vai me conhecer, porque vai me conhecer. Então, meus amados, minhas amadas, quantas lições para a nossa vida, quantas lições para a nossa vida hoje aprendemos. Então, possamos assim, colocar em prática, né? Repensar a nossa história, a nossa caminhada, né? Ou seja, pedir do Espírito Santo que nos ajude a compreender as coisas de Deus. Para a gente compreender Jesus, a gente tem que pedir o Espírito Santo na palavra, na oração, na Eucaristia. Não ficar nessa ignorância espiritual, a gente não cresce, não evolui. Então peçamos essa graça no dia de hoje. Amém? Amém?